ansiedade. Este é o tema de hoje. Sejam bem-vindos à Teologia para a Vida. Desejo convidá-lo a que permaneça conosco, assista o vídeo e seja edificado através da bendita palavra do nosso Deus. Diante da pergunta inicial, talvez você esteja se perguntando: pastor, como não andar ansioso se a cada dia eu vejo que as coisas vão de mal a pior? Acaso devo cruzar os braços e simplesmente parar de me preocupar? Devo fechar os olhos e fazer de contas que nada vai acontecer? Será que eu, como pai de família, não devo me preocupar com a possibilidade de ficar desempregado? Será que não devo me preocupar com a possibilidade de um dia ficar doente e não mais poder sustentar a minha própria família? Meus amados, vocês perceberam que as preocupações que foram citadas, todas, absolutamente todas, parecem justificáveis? Nossa pergunta que não quer calar é a seguinte: como evitar a ansiedade? Antes de responder, nós precisamos ler o que Deus diz a respeito deste tema. Então me acompanhem, por favor, na leitura na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 6, e no versículo 25 em diante, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. E por favor, meus amados, não vamos confundir as coisas. Deus, neste texto, não está proibindo trabalhar. Tá? Lembremos que a Bíblia nos ordena trabalhar e trabalhar arduamente. A Bíblia diz: trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Isso se encontra em Êxodo capítulo 20 e no versículo 9. Este texto tampouco lhe proíbe traçar metas. Aliás, a Bíblia nos manda traçar metas e procurar alcançá-las. A Bíblia diz: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu mantimento. Isso se encontra em Provérbios capítulo 6, versículo 6. Então, qual é a proibição de Deus para mim hoje? Simples. Deus está lhe proibindo ficar ansioso. Mas o que é ansiedade? Pois bem, ansiedade é a inquietação a respeito do futuro. E olhe como diz o livro de Mateus no capítulo 6, no versículo 34, inquietação com o dia de amanhã. Está na Bíblia. Esta inquietação traz angústia, rouba sua alegria, tira sua paz e, acima de tudo, traz um estorvo tremendo à sua comunhão com Deus. Você pode perguntar: mas pastor, por que a ansiedade rouba a minha comunhão com Deus? Simples, porque segundo a Bíblia, a ansiedade é pecado. Sim, é pecado. Veja bem, por favor, o que aparece em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Agora, permita-me perguntar: como começa o mandamento? Com um não, não é verdade? Agora, o que acabamos de ler em Mateus? A Bíblia diz claramente, aparece um não também: não andeis ansiosos. Não é não. Agora imaginem que o não significasse outra coisa. Seria mais ou menos assim:
Não terás outros deuses, somente quando você desejar. Não terás outros deuses, somente quando você estiver com vontade. Ou não terás outros deuses, somente quando você se sentir muito bem. É claro que não. Não é não. E ponto. O não de Êxodo tem o mesmo peso do não que se encontra em Mateus. Você não se esqueça, o Senhor é o mesmo, Ele não muda. Não muda. Pois bem, agora esclarecido isso, nós devemos entender o porquê não devemos andar ansioso quanto ao futuro e porque isso é pecado. Em primeiro lugar, é pecado porque o futuro pertence a Deus. A Bíblia diz que o futuro está nas mãos de Deus. Deus planejou tudo conforme a sua santa e boa vontade. Jamais se esqueça disso. A Bíblia Sagrada em Salmo 139, no versículo 16, diz o seguinte: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles sabia ainda. Salmo 139, versículo 16. Não se esqueça que não existe futuro independentemente de Deus. E se Deus planejou me salvar, se Deus planejou te salvar e ser o nosso Deus, Ele também cuidou não somente da minha salvação, não somente da nossa santificação, sino também a respeito do nosso sustento. Não é verdade? Avancemos. Por que andar ansioso quanto ao futuro é pecado? Em segundo lugar, porque nossa vida está nas mãos de Deus. Bendito seja o Senhor. O Senhor é que tira a vida e a dá. O Senhor faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Pois bem, eu pergunto, quem tem sustentado você desde o dia em que você nasceu até hoje? Acaso não tem sido Deus? Quem te guardou? Quem preservou sua vida e a sua saúde? Quem lhe deu uma família? Quem lhe deu filhos? Quem lhe deu entendimento para ganhar o pão de cada dia? Quem abriu as portas de emprego? Então eu pergunto, por que você fica ansioso quanto ao futuro? Em terceiro lugar, é pecado ficar ansioso porque Deus se comprometeu a conceder a cada um dos seus filhos, cuidado especial. E isto inclui também o sustento. Acaso Deus nos sustenta até os pássaros? Nós acabamos de ler isso em Mateus. E a Bíblia diz, e você não tem muito mais valor do que esses pássaros? Ou você duvida da palavra do Criador? Ou você é incrédulo quanto às promessas do teu Salvador? Eu espero que não. Não desconfie, por favor, nunca desconfie da ação amorosa e poderosa de Deus, aquele Deus que governa todas as coisas. Não tente ser o governante geral do universo. Já há um governante, esse é Deus. Há coisas que não são da sua competência. Não são. Portanto, você deve trabalhar naquilo que lhe foi permitido. E o que lhe foi permitido é o dia de hoje. Então, invista melhor o seu tempo. Agradeça a Deus, se concentre no dia de hoje. Não seja incoerente a ponto de acreditar que Deus pode salvá-lo do inferno, mas você não consiga acreditar que Deus consiga colocar o pão sobre a sua mesa. É fácil? É claro que não. Você precisa usar de todos os meios da graça ao nosso dispor, a fim de lutar e vencer as investidas de Satanás, as investidas de seu próprio coração enganoso e as investidas do mundo. A pergunta, e nós temos chances de ganhar essa luta, pastor? Mas é claro, tudo posso naquele que me fortalece, bendito seja o Senhor, eu nosso Deus, Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, a nossa paz. E um dia nós seremos revestidos em santidade. Mas enquanto estivermos neste mundo, nós devemos aplicar o nosso coração à obediência. Portanto, a ordem de Deus a ser obedecida hoje é: não andeis ansiosos. Amém.